Fala pessoal, Capitão Thiago Carnevale, e nesse vídeo a gente vai estar falando sobre caloria. Qual o significado de caloria? Será que as calorias dos alimentos são as mesmas? Então já te peço, se inscreva no canal e assista esse vídeo até o final. Bora! Então vamos lá pessoal, o que significa caloria? Caloria nada mais é do que uma unidade de medida da quantidade de energia necessária para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de água. Logo, caloria nada mais é do que uma unidade de medida. É como metros, é como quilômetro, se trata de uma unidade de medida. E também caloria se refere à quantidade de energia presente nos alimentos, especificamente nos macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, porque são os alimentos que fornecem para a gente energia. E aonde se encontra essa energia? Nas ligações químicas presentes nos macronutrientes. Isso é caloria, tá? Agora, as calorias dos alimentos, então, são as mesmas? Sim, elas são as mesmas, porque se trata de unidade de medida. Então, olha esse exemplo. 500 calorias de bolacha recheada são as mesmas 500 calorias de frango grelhado com brócolis? Sim, elas são as mesmas calorias. Para o nosso corpo, também são as mesmas calorias, porque a gente está falando de uma unidade de medida. Agora, quando a gente fala que as calorias são as mesmas, é aqui que está o problema. Nesse exemplo que eu dei para vocês, porque as pessoas querem comparar o quê? Comida de plástico com comida de verdade. Não! As calorias, embora sejam as mesmas, os alimentos são distintos. Os nutrientes presentes nesses alimentos são distintos. A composição nutricional muda. E essa composição nutricional vai impactar diretamente na digestão dos alimentos, no gasto energético, com a digestão desses alimentos pelo nosso corpo, com o aproveitamento daquelas calorias para o nosso corpo. Aqui é um fator aqui muito complexo e eu vou dar esse exemplo para você. Alimentos ricos em fibras. As fibras são nutrientes que o nosso corpo ingere, mas a gente não digere. Elas vão ficar ali no nosso intestino. E parte dos carboidratos presentes nesses alimentos, eles vão ficar ligados às fibras lá no nosso intestino. Então, parte daquelas calorias, o nosso corpo já não vai estar absorvendo. E olha só, com relação ao gasto energético com a digestão desses alimentos. A proteína é o nutriente mais termogênico que existe. O que significa isso? A proteína é o nutriente que gera o maior gasto energético com a digestão. De 20 a 30% das calorias presentes nas proteínas são eliminadas, são queimadas com a digestão desses alimentos. Isso impacta também aqui quando a gente começa a comparar comida de verdade com comida de plástico. Outro ponto, alimentos ricos em fibras e em proteína são alimentos que vão demorar mais para ser digeridos. São alimentos que vão gerar para a gente uma maior saciedade. São alimentos que vão ajudar a gente a estar consumindo menos comida ao longo do dia, porque a gente vai estar mais saciado num intervalo de tempo. Então, isso influencia muito nessa questão quando a gente fica comparando caloria de alimento de plástico com caloria de alimento de verdade. E quando a gente fala de emagrecimento, tá bom? A única condição para o emagrecimento ocorrer é o déficit calórico. A gente está consumindo menos caloria
daquilo que o nosso corpo gasta. Se você consumir a quantidade de caloria que o seu corpo gasta, você vai estar mantendo o seu peso. Se você está consumindo mais calorias daquilo que o seu corpo gasta, você vai estar engordando. Essa é a única condição para você engordar, consumir mais caloria daquilo que o seu corpo gasta. A gordura do nosso corpo, ela tem uma função, reserva energética. Então, a partir do momento que você consumiu mais caloria daquilo que o seu corpo precisa, o nosso corpo vai estar armazenando esse excedente de caloria na forma de gordura. Então, prevalecem as leis da termodinâmica. A energia, ela não se perde, ela é transformada. A caloria que a gente consome por meio dos alimentos, ela vai ser transformada no nosso corpo em ATP, que é a moeda energética. Para o nosso corpo não ficar sofrendo combustões, explosões com a digestão dos alimentos, o nosso corpo ele forma o ATP, adenosina trifosfato, para estar fornecendo energia para o nosso corpo. Então, as calorias dos alimentos são convertidas em ATP, movimento, os nossos movimentos diários, e em calor, para a gente estar preservando aqui a temperatura do nosso corpo. A energia não se perde, ela é transformada. Mesmo que você não queira contar calorias, elas contam. Elas contam e muito. Tem muitas pessoas hoje que têm uma alimentação de alimentos saudáveis que estão travadas no peso ou estão engordando, porque elas não se atentam às calorias presentes nos alimentos saudáveis. Elas acham que, poxa, é alimento saudável, por que eu vou me preocupar? Minha alimentação já é saudável, vou ficar me preocupando com caloria? Aqui está um problema, tá joia? Você precisa contar caloria para você emagrecer? Não, você tem que ter essa consciência que elas contam, tá joia? Então, essa é a questão de caloria. Esse é o conhecimento que eu quero que vocês tenham sobre calorias. É uma unidade de medida, as calorias são as mesmas, independente do alimento que você consumir, mas os alimentos são distintos. E o impacto dos alimentos no processo nosso de digestão, tempo com digestão, vontade de comer, saciedade, são totalmente distintos devido à composição nutricional dos alimentos que mudam. Mas as calorias são as mesmas. Quando a gente fala em saúde, é óbvio que a qualidade dos alimentos deve prevalecer. E a gente falando de saúde aqui, a gente está falando de saúde física e mental. Então, a base da dieta deve ser de alimentos minimamente processados, alimentos in natura, sim, de comida de verdade, mas para uma boa saúde mental e para uma saúde global como um todo, vai caber sim as nossas delícias. Só que elas têm que ser o quê? Uma quantidade moderada, inserida nas suas metas, nas nossas metas de calorias, para a gente então ter o verdadeiro aproveitamento do que é uma alimentação saudável. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou, curte, compartilhe e se inscreva no canal. É nóis, tamo junto, te amo.